Olá, Boa tá me noite. ouvindo? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, te ouço bem. Você me ouve bem? Muito bem, muito bem. Perfeito. Ai, deixa eu só colocar os dois fones, acho que fica melhor. Vou mudar o volume. Legal, legal. Eu acho que tá com luz muito forte. Vou diminuir aqui. Pronto. Acho A que gente agora está tá bom. começando, tá bom? Certo? A gente está começando a nossa palestra Amor, Afeto e Acolhimento na Comunidade LGBTQIA+, com a nossa convidada querida Elânia, do Espaço Puberê. Essa palestra ela faz parte do PROAC 2023, na linha de PROAC Cultura LGBTQIA+. Ela faz parte do projeto que se chama Eu Tenho Medo da Chuva, que é um projeto de educação audiovisual criado pelo grupo Entre Atlânticas, que eu faço parte. Nós estamos fazendo esse projeto durante esse semestre. Ele foi feito com algumas aulas no audiovisual, perdão, voltado para o público LGBTQIA+, para a comunidade LGBTQIA+, periférica, para a comunidade negra, na Bacia do Juqueri. Então, a gente teve algumas aulas, diferentes aulas de audiovisual, e a gente está tendo essa palestra agora e a gente vai finalizar com uma leitura de roteiro que a gente está escrevendo durante todo esse mês, no dia 12, em Caieiras. Eu vou deixar você se apresentar, Ilânia. Oi, gente, boa noite. Boa noite para todas as pessoas que estão escutando a gente, assistindo aí a gente. Eu estou um pouco nervosa porque já faz um tempo que eu não participo de lives no Instagram, já faz um bom tempo, então estou retornando agora com esse convite muito especial. Estou muito feliz, muito grata de estar aqui. Eu sou moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, de uma região periférica. Durante muitos anos, eu morei numa região periférica chamada Grajaú. Digo sempre que sou pertencente a Grajaú, né? Pertenço ao Grajaú, mas hoje eu moro numa outra periferia do ladinho, né? Não tão do ladinho assim, mas próxima, que se chama Campo Limpo. Então, eu moro no Campo Limpo, sou psicóloga e trabalho com questões relacionadas a gênero e sexualidade na infância, na adolescência. Ultimamente tenho me dedicado muito mais a trabalhar adolescências e pensar os direitos sexuais, direitos reprodutivos e direito ao desenvolvimento saudável de todas as adolescências. E aí a gente entende que as adolescências LGBT e APN+, têm as suas peculiaridades, as suas questões, que muitas vezes as adolescências cis e hétero não vivenciam. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões também. Tá certo, maravilha. A gente está muito feliz de te receber. Obrigada por ter aceitado o convite. O Espaço Puberê, se todo mundo puder dar uma olhadinha, é um trabalho muito bonito. Nosso grupo de pesquisa Entre Atlânticas, a gente está muito feliz com essa parceria sua. E é isso, a gente vai começar a palestra e conforme vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat, a gente vai anotando e a gente vai fazer as perguntas no final. Mas pode ir mandando que a gente vai anotando e a gente faz isso no final. Isso. Gente, se tiver picotando, se tiver dando alguma questão aí do som, me avisa, porque eu fico longe da base lá da internet, aí qualquer coisa eu vou mais para perto, vou para a sala, né? Estou num cantinho aqui onde eu estudo. Aí vocês vão me dizendo. Beleza. Eu preparei um roteiro, porque quem me conhece sabe que eu sou muito conversadeira no que diz respeito a essas questões de sexualidade, gênero, afetos, amores. Eu sou muito conversadeira. Então, quando eu começo a falar, desinvesto e não paro mais. Então, fiz um roteiro para poder centrar e me organizar. A ideia é que eu fale alguns minutos, não, uns 20 minutos, e depois, ou durante, a gente vai trocando uma ideia. Eu não consigo ver o chat, né? E não consigo ver quem está online aí, mas quero
já agradecer a todo mundo que está aqui escutando e assistindo a gente. Bom, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque é a minha tela do meu computador. Então, de vez em quando vou precisar fazer essa colinha. Bom, gente, como eu estava dizendo antes, né? Boa-vinda para todo mundo. Eu me chamo Elênia Francisca e eu trabalho já há alguns anos pensando as questões relacionadas à adolescências no que diz respeito ao desenvolvimento saudável. Então, o que é o desenvolvimento saudável? Desenvolvimento saudável é um direito humano que todo mundo tem, né? Todo ser humano tem esse direito ao desenvolvimento saudável. E aí, crianças e adolescentes têm o direito ao desenvolvimento integral saudável. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas crianças e adolescentes, né, todo mundo, até os 18 anos, tem o direito de se desenvolver de forma integral e inteira. Então, se desenvolver inteiramente, em todos os campos da vida. E sexualidade, afetividade, identidade é um campo importantíssimo da nossa vida. Então, é um direito de toda criança e de toda adolescente se desenvolver de forma integral, saudável. E quem tem que garantir que isso aconteça somos nós, pessoas adultas. Seja você comunidade, seja você família ou Estado. Quer dizer, principalmente o Estado. O Estado tem que garantir que comunidade e família tenham acesso a informações para não tem acesso à informação para não cometer violências contra crianças e adolescentes, né? Estou falando isso porque quando a gente vai falar sobre população LGBTQIAPN+, quando a gente vai falar sobre essa população, a gente corre um risco de escorregar numa armadilha adultocêntrica. O que é uma armadilha adultocêntrica? É essa ideia que foi colocada na gente de que só pessoas adultas sabem das coisas. Só pessoas adultas podem pautar e falar alguma coisa. E aí parece até uma ironia, né? Porque somos duas pessoas adultas aqui nessa live agora. E em vários espaços eu também somos sempre pessoas adultas. Eu sou uma pessoa adulta, né? Deixei de ser adolescente há 22 anos. Então tem muito tempo que eu não sou mais adolescente. Tem 26 anos. 22 não, 26 anos. Então já tem muito tempo que eu não sou adolescente. Mas a gente entende que não só adolescentes precisam participar, crianças precisam participar desse debate, mas pessoas adultas também podem conversar com seus pares sobre a importância de olhar para as pautas sociais, compreendendo também as infâncias e adolescências. Então, a gente vai falar sobre a questão da afetividade, amor e acolhimento da população LGBT, mas caminhando pela infância, adolescência, idade adulta e idade idosa. Então, a idade adulta e idosa eu vou passar um pouco mais depressa, porque a gente fala bastante sobre essas fases, nunca é demais, mas a gente fala bastante, e vou falar da infância e da adolescência. Bom, começando pela infância, né? Então, no território brasileiro, a gente chama de criança todas aquelas pessoas que têm de 0 a 11 anos de idade, né? E adolescente é de 12 a 17 anos e 11 meses, a 18, né? Vou falar de 12 a 18. Bom, aí aqui na minha colinha eu trago a primeira questão, que é a infância e o terror contra a população LGBT. O que isso quer dizer, né? Toda vez que eu falar LGBT, compreendam o que eu estou dizendo, LGBTQIAPN+. Eu vou falar LGBT para deixar mais curtinho, para ser mais rapidinho aqui também na nossa fala, mas que todas as pessoas estão aí contempladas no que eu estou dizendo, né? Então, quando a gente fala da infância e o terror contra a população LGBT, eu não estou dizendo que as crianças aterrorizam a população LGBT, nada disso. O que eu estou dizendo é justamente o contrário. Muitas vezes, na nossa sociedade, pessoas adultas vão ensinando para as crianças, e aí não é numa aulinha, né? A criança não aprende numa aula, hoje eu vou te ensinar a odiar a população LGBT, não é isso. Mas aprendem a partir dos desenhos, a partir dos filmes, programas de comédia, aprendem, né, com pessoas adultas socialmente, a não gostar da população LGBT. Já de criança, há um terror a não gostar da população LGBT e a não perceber que existe humanidade na população LGBT. Então, quando, por exemplo, um programa de televisão, aquele que passava antes, né, chamado Zorra Total, né? Aí esse programa tem uma pessoa, um homem homossexual efeminado. E aí este homem homossexual, ele é tratado
como se ele fosse uma brincadeira, não é um ser humano, é uma brincadeira, né? E aí vai se criando a ideia de que o homem gay afeminado é o homem gay engraçado, é divertido para ser amigo. Eu tenho um amigo que ele inclusive fala, né? Ele diz: amiga, às vezes eu estou em sofrimento e eu quero conversar sério com alguém, mas eu estou falando sobre uma coisa que eu estou sofrendo e a pessoa vira para mim e diz assim: ai, como você é engraçado! Ai, eu adoro vocês, porque vocês são engraçados. Então, esses programas de televisão e isso, ainda no Instagram também, na nossa sociedade, na comunidade, esses programas, eles vão colocando na gente, né, a ideia de que a homossexualidade é para o entretenimento, desculpa, é engraçada, divertida, mas não é humana. É o nosso, com todo respeito à população LGBTQIA+, da qual eu também faço parte, e também com todo respeito ao bobo da corte, mas é colocado como o bobo da corte. Ah, é o engraçadinho, é o brinquedinho, né? Então, na infância já é colocada essa ideia. Ah, as lésbicas são chatonas, são bravas. Ah, os são engraçados, são divertidos. Então, vai se colocando na população LGBT esse rótulo para a criança. Então, a criança está andando na rua e vê um casal de mulheres, né? Duas mulheres andando de mãos dadas. Aí, a pessoa adulta vira para a criança e fala: olha que coisa feia. Ai, o mundo está perdido mesmo. Naquele momento, a criança introjeta que aquilo é uma coisa feia e aquilo é um sinal que o mundo está perdido, de que o mundo está acabando. Então, o fim dos tempos, o fim do mundo acontece porque nós, pessoas LGBT, existimos, né? Gente, eu vou pedir uma pausa. Isso nunca acontece comigo e aconteceu justamente hoje. Mas a minha companheira está me ligando bastante aqui e agora o telefone está tocando. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu posso me ausentar um segundinho só para ver se está tudo bem com ela? E aí eu já volto. Já volto, gente. Não desapareçam. Fiquem aí, eu já volto. Bom, a gente vai esperar um pouquinho a Elânia. Olá! Muita gente bonita aqui. Gente, só uma pausinha, tá? Para quem entrou agora. A gente está esperando a nossa palestrante, Elânia. A live vai ficar salva. Gisele. Não sei se eu falei certo. Gisele, a live vai ficar salva na nossa página Entre Atlânticas. Depois você dá uma olhadinha. Já já ela volta. E aproveitando, gente, o roteiro que a gente vai finalizar, a gente vai ter uma leitura dele. Roteiro também de nome Eu Tenho Medo da Chuva. No dia 12, agora. Vai ser uma sexta-feira. No Centro Cultural de Caieiras, Centro Cultural Isaura Neves, às 19 horas. Então, quem puder, vai ser legal, vai ser bonito. Oi, Rona Arruda. Deixa eu colocar ela de volta aqui. Ai, voltei. Deu certo? Fiquei torta. Gente, deu certo. Eu tranquei ela pro lado de fora de casa, precisei abrir a porta. Tinha me esquecido. Ai, agora abri a porta, tá tudo certo. Desculpa, gente, desculpa, vamos lá. Vamos voltar. Eu tava falando do terror contra a população LGBT, que é colocado muitas vezes por pessoas adultas a crianças e adolescentes, né?
Então, é dito muitas vezes para a criança, olha que coisa feia, isso aí não é legal, né? Isso aí Deus não gosta, né? Então, vai sendo dito para a criança desde pequenininha que a pessoa LGBT, né, seja ela lésbica, gay, bi, pan, pessoa trans, né, qualquer pessoa assexual, é dito que essas pessoas não merecem respeito, cuidado, afeto e são motivos de chacota, de riso ou de xingamento ou de afastamento social, né? Tem uma música que é uma música do Caio Prado chamado Não Recomendado. E aí ele fala, né, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. E é dito, né, nessa música ele vai falando, né, a tarja de censura no meu corpo diz não recomendado à sociedade. Então é colocado esse lugar, né? Não se aproxime, não olhe no seu rosto, né? Não fale com ele, é perigoso, isso pode ser contagioso. Esse contágio a gente vai falar lá na adolescência. Mas então, desde pequenininho, foi dito para nós. E aí você que está agora participando aqui, né? Está assistindo isso que a gente está falando, houve algum momento, né? Se você quiser escrever no chat, fica à vontade também, mas houve algum momento na sua infância que você ouviu algo sobre ser LGBT e que foi de uma forma negativa, pejorativa? Em algum momento você já escutou isso, né? Que ocasião foi essa? Que situação foi essa? Então é importante a gente saber que dentro da comunidade LGBT a gente também precisa pensar, né, entre nós, pensar formas também de criar uma narrativa positiva e bonita, para que as crianças saibam que ser LGBT é muito potente também, é importante também. Eu gosto muito dos livros, né? Tem um livro que fala... Tem um livro, eu não me lembro o nome agora, eu acho que são Duas Avós, o nome do livro, eu acho, né? Que é a história de uma criança que tinha duas avós, que a avó se casou com uma outra mulher e aí juntas elas teceram esse lugar de avó, esse lugar de cuidado com a criança, e a criança vai falando sobre as duas avós de um jeito muito bonito, né? A minha avó é casada com a minha avó. Então, isso é falar da população LGBT e desconstruir um estereótipo, né? Tirar esse estereótipo de que ser LGBT ou é ser engraçado e serve para o entretenimento, mas você tem que ficar longe, ele lá no palco e eu aqui, ou ser LGBT é um perigo, você tem que ficar lá longe e eu aqui. Então, para a criança é colocado esse lugar, é dito isso para a criança. E aí, mais adiante, tem também você não pode se aproximar dessas pessoas, e é dito também, você não pode ser um deles, né? E de que forma isso é dito? Quando um menino, por exemplo, ele quer dançar uma música da Lady Gaga, Madonna, né, quer dançar alguma música de uma diva pop, Beyoncé, já é dito para ele, isso não é para menino não faz isso é coisa de viado. E aí é colocado para esse menino também um comportamento que não pode. Você não pode se comportar dessa forma, você não pode ser assim, né? É dito para nós o tempo inteiro que o menino não pode dançar porque isso é um comportamento ou de menina ou de viado. E nós já aprendemos lá, meu filho, que ser gay não é legal, né? Então isso é dito também pro menino. Ao passo que também é dito, são ditas questões para as meninas. Não pode correr, não pode jogar futebol, não pode gostar de grafite, picho, não pode ser uma menina que gosta de soltar pipa, de jogar bolinha de gude, porque isso é coisa de Maria macho. Né? Isso é coisa de menino, isso é coisa ou de menino ou de menina que quer ser menino, e isso nós já aprendemos que é feio. Então, a gente vai dizendo para a criança, por meio desses códigos sociais, né, que a população LGBT não é uma população digna de respeito, de humanidade, e que você não deve querer fazer parte desse grupo. Você não deve ser assim. Então, é colocado desse jeito desde a infância.
E existem pessoas adultas que fazem um processo inverso a esse, que é muito potente também, de dizer para as crianças de ser uma família LGBT e de dizer para as crianças, nossa família também existe, nós existimos, nós somos importantes, né? Nós estamos no mundo. Eu quero também indicar para vocês um livro da Janaína Leslão, chamado A Princesa e a Costureira. É um livro infanto-juvenil, que aí é a história de uma princesa e uma costureira que se apaixonam e aí vão seguindo a sua vivência. E esse livro também, esse livro originou a peça de teatro. Então ele, desse livro, desdobrou para uma peça teatral chamada A Princesa e a Costureira, né? Janaína Leslão, maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, muito sensível, cuidadosa na discussão também sobre lesbianidade. E ela traz esse livro infanto-juvenil para a gente também dialogar com as crianças sobre outras possibilidades de afeto, né? Que não essa afetividade cis-hétero que é colocada para a gente o tempo inteiro. Né? A ideia não é dizer que ser cis, ser hétero não é legal. A ideia é dizer que não existe só um jeito de ser legal, de se existir, de se amar, de se viver. Todas as vidas, né, deveriam importar. Mas, enquanto as nossas vidas, enquanto LGBTs, enquanto as nossas vidas não têm o mesmo grau de humanidade que as vidas cis-hétero, brancas, ricas, né? A gente vai continuar dizendo que a gente existe, né? Trazer aí a nossa existência enquanto população LGBT. Então, lá na infância, é ensinado, são trazidas todas essas informações de cis-heteronormatividade. Quando chega lá na adolescência, uma coisa importante. Antes de chegar na adolescência, eu quero ler um trechinho para vocês de um texto do Paul Preciado que se chama Quem Defende a Criança Queer? E aí ele está no meu notebook aqui, na minha colinha, então vou virar um pouquinho para ler para vocês. O Paul Preciado diz assim: quem defende os direitos da criança diferente? Os direitos do garotinho que gosta de usar rosa, da menininha que sonha em se casar com sua melhor amiga. Os direitos da criança a mudar o gênero se ela quiser. Os direitos da criança à livre autodeterminação de gênero e de sexualidade. Quem defende os direitos da criança de crescer em um mundo sem violência, nem sexual, nem de gênero. Quem defende a criança queer. Então é importante a gente também pensar quem defende os direitos da criança que vai percebendo-se aí no sentido contrário da cis-heteronormatividade, né? E quem defende o direito também da criança de ter acesso à informação de verdade e não informações falsas. Gays vão para o inferno. Essa não é uma informação respeitosa e fiel. Essa é uma informação que traz ódio, né? Então é importante também a gente pensar sobre isso. E aí quando se chega na adolescência, vai já com essa ideia, né? Chega-se na adolescência com essa ideia de que a população LGBT não é uma população sub-humana, é uma população engraçada ou perigosa, né? A gente já falou da música do Caio Prado aqui, né? E aí vai chegando na adolescência e você percebe que você tem um apaixonamento, seu primeiro apaixonamento, você se apaixonou pela primeira vez pela sua amiga. E aí isso vira uma questão. Ou você, garoto, se apaixonou pela primeira vez pelo seu amigo. E aí isso vira uma questão. Porque aquilo tudo que me ensinaram a não ser, eu estou me percebendo como pertencente. Isso pode gerar muito adoecimento, muita dor, né? Para essa ou esse adolescente. Muita dor para adolescentes. Por quê? Porque aí é na adolescência que as primeiras vivências afetivas sexuais, as primeiras vivências de amor, né, de busca de carinho, de um dengo, né, para a gente falar de afetos e ancestralidade também, a busca por um dengo, por um cafuné, por um cheirinho, né, por um abraço, por um colo, essa busca acaba se tornando uma revelação de que você é lésbica, ou que você é bissexual, ou que você é pan, ou que você é gay, ou que você não sente desejo por ninguém, ou que o seu desejo precisa de outras construções e você é uma pessoa assexual. Essas construções, ou a sua identidade de gênero não é aquela que estão dizendo para você o tempo inteiro que é. E aí, nesse momento, há um conflito para adolescentes, porque afetivamente eu aprendi a destinar um afeto de ódio e repulsa a essa população. Mas agora eu estou percebendo que eu faço parte dessa população. Então eu devo destinar para mim uma repulsa e um ódio.
isso fica tudo muito confuso, né? Muito confuso para adolescentes também. Então, na adolescência, começa-se esse conflito de pertencer a uma comunidade LGBT, ou de ser amiga de alguém que é da comunidade LGBT e pensar, agora eu tenho que me afastar da minha melhor amiga, eu tenho que me afastar do meu amigo, eu não posso mais ser amiga dela, porque eu aprendi que isso é errado, isso é, como alguém disse aqui no chat, isso é pecado, né? O que fazer agora, né? O que fazer agora que eu estou ou pertencendo a essa comunidade, ou a minha melhor amiga, meu melhor amigo pertence a essa comunidade LGBT, que eu aprendi a ter repulsa e ódio e achar engraçada, estereotipada, mas de longe. Então, na adolescência, também tem esses conflitos espirituais, sociais e familiares, porque entender-se enquanto adolescente LGBT traz consigo uma questão: eu preciso ou não preciso sair do armário? Eu preciso sair do armário? Eu não preciso sair do armário? Eu devo sair do armário? É agora? Eu devo esperar chegar na idade adulta, que eu vou ter uma independência financeira e vou poder ir embora caso alguém não aceite a minha identidade de gênero, orientação afetivo-sexual? Então, nesse momento, há também um conflito social, porque vivemos no país mais perigoso para a população LGBTQIAPN+. Quero só fazer um parêntese aqui, dar uma boa noite, um beijo para a Alzira, que é do Saica Capela do Socorro, que eu estou muito feliz, Alzira, que você está aí, junto com os adolescentes também, né, estão ouvindo a gente, né, a Alzira está em uma câmera, mas com um monte de gente lá, então, beijo, obrigada por ter vindo, né, a Alzira falou hoje para mim à tarde que viria, estou muito feliz que você veio, Alzira. E aí, vou continuar aqui falando que, bem rapidinho também, porque eu não quero passar muito do horário, mas essa questão dos conflitos sociais que nós vivemos no país, que é mais perigoso para a população LGBT, sobretudo para pessoas trans, né? De acordo com os dados da ANTRA do ano retrasado, o Brasil continua, e do ano passado também, se eu não me engano, o Brasil continua no primeiro lugar em violência e assassinato de pessoas trans, né? De mulheres trans, homens trans, pessoas trans não binárias. Então, é importante a gente dizer isso também. Então, existe esse conflito social que lá fora é perigoso, né? Lá fora é perigoso. Muitas vertentes religiosas, infelizmente, ainda não aceitam e não respeitam a existência da população LGBTQIAPN+, e aí a família, que é esse lugar de amor, afeto e acolhimento, que é o nosso tema, acaba se tornando esse lugar, em muitos casos, de desamor, desafeto e de desacolhimento. E aí não dá, não pode ser. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Esse ano, o Estatuto vai completar 34 anos. E a gente ainda não aprendeu que você não pode botar uma criança para fora de casa, você não pode botar uma adolescente para fora de casa, não pode. Não pode. Por que não pode? Porque é uma pessoa em fase peculiar de desenvolvimento da qual você é responsável legal. Você é responsável por essa pessoa. Você não pode simplesmente pegar uma menina de 9 anos, 10, 11, 12, 14, 15, 17, você não pode abrir o portão de casa e falar, sai. Não pode. Ah, na minha casa mando eu. Não, né? Você diz, na minha casa mando eu. Não, não manda. Porque se dentro da sua casa acontecem violências que ferem os direitos de quem está dentro da sua casa, é necessário uma intervenção de alguém de fora, né? Essa coisa de dentro de casa mando eu, acaba fazendo, por exemplo, que muitas violências contra mulheres não sejam denunciadas, porque em briga de marido e mulher ninguém mete colher. Mete sim. E em caso de violência ou de negligência contra criança e adolescente, a gente também mete a colher. Então não dá pra gente dizer que se o meu filho for LGBT, eu vou expulsar de casa. Se a minha filha for LGBT, eu vou expulsar de casa. Não pode. É crime. Não pode, não. Você não pode negligenciar e violentar uma criança ou um adolescente dessa forma. Não pode. Em nenhum lugar. Nenhum serviço, por exemplo, o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional Criança e Adolescente, o SAICA não pode violentar uma criança e o SAICA sabe disso e executa um trabalho muito bacana e respeitoso, cuidadoso com as crianças e adolescentes. Então a família tem também, né, quando a criança ou o adolescente mora com a família, tem também que garantir que a criança vai estar protegida e num ambiente saudável. Não adianta também não expulsar de casa, mas ficar privando de algumas coisas. Então, tem adolescentes que dizem, eu não fui expulsa de casa, mas o meu pai disse que eu não posso comer a comida de casa. Se eu quiser comer, eu tenho que comprar fora,
porque a comida que ele traz eu não posso comer. Eu não posso tomar banho em casa. O que que é isso? Não, não pode fazer isso também. Não pode expulsar de casa e não pode negligenciar. Negligência é quando você pode oferecer uma coisa, mas você não oferece. Né? Quando você tem condições de oferecer comida, mas não deixa comer. Tem condições de oferecer um banho quente, mas não deixa banhar. Não pode. Então, não pode negligenciar crianças e adolescentes, ainda que você seja uma pessoa homofóbica. Você não pode expulsar uma pessoa de 14, 15, 16, 17 anos de casa, porque aquela pessoa está numa fase peculiar do desenvolvimento. E aí entra uma questão, porque se a pessoa está numa fase peculiar do desenvolvimento, será que essa coisa de ser LGBT, então, não é uma modinha? Será que essa coisa de ser LGBT na adolescência não é uma modinha? Será que não é uma fase? Será que não é um diabo? Será que não são influência dos amigos? Não, não, não e não, né? Não para todas essas perguntas. A gente fala, será que não é uma fase? Gente, tudo na vida é uma fase. Tudo na vida é uma fase que dura para sempre, ou que dura uns anos, ou que dura uns meses e tal. Sendo fase ou não, o que cabe a nós é acolher o momento que isso acontece, né? Então, é importante a gente acolher. Se a adolescente me diz, olha, eu me apaixono só por meninas, e é só menina que eu amo, é só menina que eu quero pra minha vida, tá bom, beleza. Se amanhã ou depois disser, mas eu acho que eu gosto de meninos também, tá bom, beleza, tudo bem. Mas eu acho que eu gosto só de meninos mesmo. Tá bom, tudo bem, né? Por quê? Por que a gente acha tão perigoso e tão decisivo algo que o adolescente diz aos 12, aos 14 ou aos 17? E por que isso é uma decisão trágica no que diz respeito ao afeto, no que diz respeito à identidade? Então é importante a gente pensar nisso também, né? Pensar quais os danos eu gero para a saúde desse adolescente, dessa adolescente, quando eu digo para adolescentes que não, isso aí é só uma fase e já vai passar. Ou seja, eu não estou te acolhendo agora, eu estou só esperando passar. Como se fosse uma febre, como se fosse um resfriado. Daqui a pouco passa, né? Vamos dar remédio que daqui a pouco passa. E aí, não pode expulsar de casa, não é cedo demais, né? Muita gente fala, mas com 12 anos já dizer que é lésbica não é cedo demais? Eu não sei, se ela tivesse dito que ela gostava de meninos, a gente não ia falar, ué, mas não é cedo demais? É cedo demais para ela dizer que é hétero? Né? A gente não fala isso. Mas a gente fala que é cedo demais para dizer que é lésbica, ou para dizer que é gay, para dizer que é bi, né? A gente não fala cedo demais para dizer que é cis, mas a gente fala cedo demais para dizer que é trans. Então a gente vai pensando também nessas questões. E aí, seguindo, né, para a gente ir também trocando essa ideia, me perdoa, eu tento, mas eu consigo. Não, vou conseguir. Isso, continua. Vou conseguir. Tá. Desculpa, mas acho que tem uma coisa importante que é onde então adolescentes vivenciam esses afetos, né? Já que não pode na rua porque é perigoso, já que não pode em casa porque a família não quer, já que não pode nos espaços religiosos, espirituais porque é pecado, onde esse afeto é vivenciado? Onde esses afetos são vivenciados? Na clandestinidade. E onde é a clandestinidade? Vários lugares. Né? E em alguns momentos são lugares que oferecem perigo para esse adolescente, para essa adolescente, oferece. Então, vamos pensar no seguinte, eu não sei se vocês já entraram em provador de loja que tem uma plaquinha escrito que atentado ao pudor é crime, e então você não pode viver atentado ao pudor, nananã, qualquer comportamento libidinoso nesses espaços é crime. Essa plaquinha, ela tem uma historinha, né? Mas ela fala bastante também sobre algo que a sociedade heteronormativa não esperava. Não esperava que meninas gostassem de meninas. Então, quando coloca a gente tudo no mesmo banheiro, é possível que a gente use esse banheiro também para viver o nosso afeto. E eu não estou falando, eu estou dizendo, por exemplo, na adolescência, na juventude ou na idade adulta, mas eu não estou falando de só a questão de fazer sexo. Eu estou falando da questão de poder segurar na mão da pessoa que eu gosto e dizer eu te amo. Aí você diz isso na cabine do banheiro da estação de metrô ou do ônibus. Porque isso não é possível na praça de alimentação do shopping, né?
A gente pode denunciar, né? Só uma coisa, gente, eu tenho muita dificuldade de... Eu tô falando, eu vejo uma pergunta, eu tenho vontade de responder já. Então, essa é uma pergunta muito fácil e rapidona de responder, eu já vou responder. Sim, é possível denunciar, é possível não. Temos que denunciar. Não pode expulsar a criança da escola, de casa, desculpa, da escola também não pode. Não pode expulsar a criança de casa. E aí, para quem que eu denuncio? Conselho tutelar. Eu ligo para o conselho tutelar e digo, a minha vizinha tem 12 anos e foi expulsa de casa, ela está agora lá na calçada, ela está aqui na minha casa porque não tem para onde ir, e ela foi expulsa porque a família diz que não vai ficar com ela porque ela é uma pessoa LGBT. A gente deve, né? O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que em caso de suspeita ou confirmação de violência, veja, não precisa ter confirmação. Então, em caso de suspeita ou confirmação, você pode sim, você deve, enquanto cidadão, né, denunciar essa situação, notificar o conselho tutelar. A gente notifica sim, não pode expulsar uma pessoa que não responde por si legalmente agora, assim, né? Não pode. Fiz uma pausa para responder e respirar. Também não quero deixar nenhuma pergunta sem resposta, mas aí quero também falar desses afetos clandestinos e dessa plaquinha, que muitas vezes está relacionada a isso, né? Uma menina querer abraçar a namorada e não poder. Um menino querer dar um beijo no namorado e não poder. Provadores de loja, banheiros, não deveriam ser lugares que são única possibilidade de viver o afeto em segurança. E eu nem estou falando de ato sexual. Estou falando de dar um abraço, de abraçar e dizer, eu amo você, né? Eu quero ficar com você, eu estou com saudade de você. Que bom que a gente se viu. Fazer um carinho no rosto, é isso. Eu nem estou falando de uma questão sexual, que também pode ser, e que também é uma questão que a gente precisa pensar. Quais os lugares seguros as juventudes hoje da nossa sociedade têm para viver a sua intimidade coletiva também? Onde é? Eu com a pessoa que eu gosto, eu tenho 17 anos, eu e a pessoa que eu gosto, que espaço seguro eu tenho para viver essa afetividade, esse amor? Quando se é LGBT, QIAPN+, é mais complexo ainda essa questão, é mais complexo ainda para viver essa intimidade e esse afeto. Acessar, inclusive, os métodos de prevenção e de proteção, né? A PrEP, a PEP, né? Que aí a PrEP e a PEP são parte da garantia dos direitos sexuais, que aí vai dizer que a PEP é uma medicação que a gente toma, né? É algo que a gente toma para alguém que ficou exposta ou exposte a alguma questão relacionada ao vírus do HIV. E a PrEP é a prevenção dessa exposição. Então, nesse caso, por exemplo, né, é importante a gente conhecer também os serviços, né, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento do SUS, que tem em todo o território nacional, que vai pensar também a prevenção e que adolescentes têm o direito de acessar também, né? E aí, só continuando aqui, porque Beatriz fez uma pergunta que eu achei muito massa também, que nesse caso, né, no caso de criança, né, ou adolescente, imagino que também adolescente, quando volta para casa, mesmo sendo hostil e opressor com ela, então, Beatriz, eu vou falar isso e aí no meio vou trazendo outras questões do que vocês estão perguntando, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte, a criança e o adolescente tem vários direitos, e um dos direitos é a convivência, o direito à convivência comunitária e familiar. E essa convivência comunitária e familiar tem que ser saudável. Não é que, assim, a família expulsou de casa, então agora bota ela de novo no ambiente violento. Não é isso. Mas a família tem que garantir que a criança estará num ambiente cuidadoso e respeitoso. Porque senão a gente fica achando que é assim, ou ela fica na rua, ou ela fica sendo maltratada em casa. Não existem
essas duas opções nem são opções. Ela não tem que ficar na rua e nem num ambiente hostil e opressor com ela. A gente notifica justamente para que esta pessoa adulta seja responsabilizada, inclusive para que a criança ou adolescente fique num lugar que é respeitoso para ela. Se for em casa, é em casa. E o adulto vai ser não só responsabilizado para que seja saudável essa convivência, como também o adulto vai ser periodicamente visitado para ver se está cumprindo com essa função, né? Porque ser hostil e opressora com uma criança ou com um adolescente é uma violência chamada violência psicológica e negligência. Como aquele caso que eu contei, né? Ah, eu te aceito aqui em casa, mas você não pode comer da minha comida. Eu te aceito aqui em casa, mas você dorme na sala, porque no quarto não dorme você, né? Você não dorme. Só filhos meus dormem na minha casa e você não é mais meu filho, então você dorme na sala. Não pode. Isso é violência psicológica e isso também afeta o desenvolvimento de adolescentes. Então, quando eu digo que a gente tem que notificar, não é notificar para que a criança ou o adolescente volte para um ambiente hostil e opressor. É notificar para que a criança tenha um ambiente saudável e de acolhimento, né? Então, é nesse sentido, não é obrigar a criança ou adolescente a estar num lugar que é opressor e desrespeitoso com ela, né? E aí fica uma pergunta, né? Quem escuta a adolescência LGBT? Quem é que vai escutar a adolescência LGBT? Porque o amor e o afeto, né? Pensando o amor é um afeto, né? É um tipo de afeto, mas pensando amor e afeto, imagina, Beatriz, obrigada a você. Pensando o amor e o afeto, né? Muitas vezes no campo familiar, social, no nosso campo de amizade, a gente vai tecendo amor e afeto. Mas acolhimento não é só a família, não é só a comunidade, não são só as educadoras do SAICA que nos dão. O acolhimento também pode vir de serviços de saúde, de serviços da assistência social e de coletivos e iniciativas que trabalham também para pensar o acolhimento da população LGBTQIAPN+. Então, a gente vai pensar que acolhimento eu posso receber, né? Então, aqui na cidade de São Paulo, nós temos os Centros de Cidadania LGBT. Então, os Centros de Cidadania aqui na cidade de São Paulo, especificamente, tem um em cada região. São Paulo é muito grande, né? Então, divide por zonas. Então, a gente tem a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste, o Centro e a Zona Sul. Né? Então, essas regiões, a gente tem centros de cidadania LGBT, a gente tem iniciativas, né? A gente, que eu digo, sociedade. Nós temos iniciativa, por exemplo, como a Casa 1, né? Que é uma iniciativa muito importante, muito bacana. Aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, nós temos uma coletiva, nós não, né? Porque eu não faço parte da coletiva, mas há uma coletiva chamada Travas da Sul, que aí a Travas da Sul também, quero mandar um beijo para Márcia Marci, que é uma querida, e a Márcia Marci também faz parte da coletiva, né? Coletiva e Travas da Sul. E aí a Travas da Sul também é uma iniciativa coletiva que, inclusive, durante a pandemia, promoveu ações de entrega de alimentos para pessoas LGBT, sobretudo as pessoas trans, que precisavam desse alimento, né? A gente tem uma iniciativa de atendimento psicológico online de um projeto chamado Remonta, né? E aí o projeto Remonta também é um projeto muito, muito bacana, que eu acho que vale bastante a gente conhecer, a gente saber como é, quem precisar de acolhimento também psicológico, dá uma procurada, Remonta, né? Aí aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe que da existência também, né, de um espaço muito importante, que é a Carolina Soltem Suas Vozes, que tem recebido também pessoas LGBTs, né, para fazer atendimento psicológico gratuito ou a valor social, também vale a gente procurar. E é muito importante a gente conhecer essas iniciativas e serviços também, que são serviços públicos. Eu acho que, para finalizar essa minha fala, que era para ser 20 minutos, acabou virando a vida toda, para a gente pensar, depois de passar por essa infância e essa adolescência, quais são os preconceitos que ficam enraizados em nós, né? E aí, quais são as formas de desfazer todos esses nós
que foram criados em nós durante a infância e a adolescência e que nos geram muitas vezes um auto-ódio e que nos geram muitas vezes um olhar para dentro da gente e dizer, eu acho que eu tenho um problema, que era para eu estar gostando de menino e eu gosto de menina, né? Então, o que todo esse ensinamento, esse desensinamento nos desensinou a ver humanidade na população LGBT e a ver humanidade em nós mesmos, né? Então, acho que isso explica de uma questão para nós, para a gente pensar o quanto ser uma pessoa LGBT tem as suas peculiaridades, justamente porque desde a infância é ensinado para nós que essa é uma existência que não deveria existir, né? Então, minha fala finalizou aqui. Eu sei que tem pergunta aí, mas aí eu vou passar a palavra para a Ana, porque já falei demais também. Então eu vou ficar quietinha um pouquinho, alguns segundos. Obrigada, Elânia. Obrigada mesmo pela sua fala, muito rica. Eu queria abrir para pergunta para todo mundo. Mandem aqui no chat, ou eu acho que eu consigo até colocar, quem pedir eu consigo aceitar. Inclusive, a Alzira está pedindo para entrar. Eu vou aceitar se você faz a pergunta. Vamos ver se dá. Ai, não. Recusou. Mas se não, escrevam aqui a gente dar uma discutida. Tá sendo muito legal o papo. Eu preparei também umas perguntas, mas eu queria antes resgatar uma coisa que foi o Ronan Arruda que colocou sobre a questão da igreja, né? Que é realmente uma questão, assim, aí imagino que a gente está falando igreja católica, igreja evangélica, especificamente tem um histórico assim de ter essa violência contra esses corpos, e a igreja se coloca no local, né, para ser justamente esse local de acolhimento, e às vezes é justamente o contrário. Então eu queria só resgatar essa fala dele e entender como isso é. Se você quer comentar alguma coisa. Acho que lá no comecinho, né, quando ele trouxe essa questão, eu estava falando justamente sobre a questão da infância, da adolescência, puxando esses dois lugares e dizendo o quanto alguns espaços que são criados para que a gente teça, né, para a gente tecer afetos, o quanto esses lugares também acabam por reforçar uma ideia de que algumas pessoas não deveriam existir ou deveriam existir de uma outra forma, né? A gente sabe que existe uma interpretação dos textos sagrados de cada religião, né? Existe sim uma interpretação tortuosa desses textos que são sagrados para cada religião, para tentar justificar a violência psicológica ou física, ou as duas, contra a população LGBT. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, mas lá na Bíblia está escrito, não te deitarás, você homem, não vai se deitar com outro homem, né? E aí existem outras interpretações desse mesmo trecho da Bíblia que vai dizer que, na verdade, isso aí era sobre pessoas que pertenciam a grupos diferentes e que brigavam entre si, e que você, homem deste grupo, não se deitará com um homem deste grupo, que não tinha a ver com a questão da homossexualidade, né? Então, existe uma interpretação da Bíblia que é uma interpretação que a pessoa escolheu fazer, porque eu sempre digo, né, que quando alguém fala assim para mim, mas eu sou evangélica e na minha religião isso não pode, na minha religião não pode ser gay. Falar, tá bom, mas quem disse? O pastor da minha igreja, tá bom. Então vamos pensar, tem um pastor chamado Ronilson Pacheco, tem um outro pastor chamado Henrique Vieira, que esses dois pastores, né, ou se você é católico, tem o padre Júlio Lancelotti. Então, se você está me dizendo que é a liderança religiosa que vai te ajudar a interpretar o seu texto sagrado, por que você escolheu basear a sua interpretação da Bíblia por uma via de violência? Porque o pastor Ronilson Pacheco, ele fala outra coisa dessa reflexão. O pastor Henrique Vieira fala outra coisa da interpretação de ser uma pessoa LGBT. O padre Júlio Lancelotti fala outra coisa sobre ser uma pessoa LGBT. Tem muitos pastores e pastoras, tem muitos padres e freiras, enfim, que vão dizer, né,
que ser uma pessoa LGBT é ser um ser humano. E se é um ser humano, é filho de Deus, a partir dessas religiosidades, né? Que não é a minha, nenhuma dessas são as minhas religiões. Então, estou falando a partir de um lugar de quem está de fora também. Mas é importante a gente pensar, minha mãe é evangélica. Então, é importante pensar que a minha mãe, por exemplo, ela é uma mulher evangélica, eu sou uma pessoa LGBT. E a minha mãe tem uma interpretação da Bíblia, o texto sagrado lá da religião dela, que é outra, que não é essa interpretação do ódio, mas é uma interpretação de somos todos filhos de Deus, né? E cada um sabe da sua vida, enfim, né? Temos livre-arbítrio aí. Então, em alguns momentos, me parece que a gente escolhe acreditar em um discurso de ódio, né? Por várias questões, mas escolhe acreditar num discurso de ódio de propósito, propositalmente. Porque, não, mas a minha religião diz isso. Não, o pastor da sua igreja não é a sua religião toda. Tem outros pastores que falam outras coisas. Por que, que a palavra desses outros pastores não vale, mas a desse aí que está pregando o ódio vale? Por que, que é a dele? Por que, que é a visão dele e só dele, né? Então, acho que é importante a gente também pensar nisso. Se você é uma pessoa evangélica, católica, por exemplo, existem referências dentro da sua religião que trazem um discurso mais de amor do que de ódio e de não aceitação. Então, por que você escolhe ouvir quem está com um discurso de ódio e de não aceitação? Isso, para nós, pessoas LGBT, isso só nos gera fragilidade. Será que, então, Deus é fragilizar alguém? Será que, então, Deus é virar as costas para alguém? Eu acredito que não. Eu acredito que não seja isso, né? Então, quando a gente pensa, muitas vezes esses espaços que são criados para nos fortalecer acabam nos enfraquecendo, é muito nesse sentido. Ninguém quer ir num lugar que toda hora alguém fica dizendo, mas você não deveria ser assim, mas você não deveria ser desse jeito, mas a sua existência está errada. Converta-se, ainda é tempo, né? Não precisa. Não precisa fazer isso. Isso não é acolher. Isso não é ajudar. Mas eu estou querendo ajudar ela a alcançar o reino dos céus. Isso não é verdade. Ajudar alguém não gera dor, não gera sofrimento, não gera vergonha de si, não gera auto-ódio, né? Acolher alguém gera um sentimento de calor, de aproximação, não gera um sentimento de afastamento e gelo, né? De solidão. Maravilha. Tinha uma pergunta que ficou para trás aqui da Alzia, que está escrito assim: querem saber, nasci por menina, me identifico como menino, tenho necessariamente que gostar de menina? Tá, vamos lá. Só para contextualizar para todo mundo que está aqui assistindo, a Alzira é educadora maravilhosa de um SAICA, um serviço de acolhimento, e agora está com os adolescentes lá. Então, gente, um beijo para vocês aí. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E aí a pergunta dos adolescentes, né, foi essa pergunta, se eu nasci no corpo de menina, me identifico como menino, eu tenho que gostar de menina. Gente, a gente tem que gostar de quem o nosso coração, nosso corpo... Nossa, eu tô muito romântica hoje, gente. Tô muito romântica, mas a gente tem que gostar de quem o nosso coração quiser gostar. Independente da minha identidade de gênero, se eu me apaixono por uma menina, tá bom. Se eu me apaixono por um menino, tá bom também. Se eu não me apaixono por ninguém, tá bom também. Então, independente do seu corpo, independente da sua identidade, independente de qualquer coisa, o afeto é afeto. Se você gosta, né? Se você tá afim, tá afim. Então, sou um menino, tem que necessariamente gostar de menina? Não. Sou uma menina, tem que necessariamente gostar de menino? Não. Seja você cis, né, que é aquela pessoa que se identifica com o gênero que foi colocado na certidão de nascimento, ou você é uma pessoa trans, que não se identifica com o gênero que está lá na certidão de nascimento. Então, independente de você ser cis ou trans, você pode viver o seu afeto da forma que você sentir que é mais saudável para você. E eu tinha uma perguntinha que eu tinha anotado aqui, que é: o amor, o afeto e o cuidado se manifestam de maneira única dentro da comunidade LGBT, observando um recorte de raça. Tá, vamos pensar. Tô pensando. Conta pra mim, deixa eu só desativar meu alarme, bateu aqui. Desculpa, conta pra mim, Ana, de novo a pergunta, porque foi bem na hora que meu alarme bateu aqui. Como o amor, o afeto e o cuidado se manifestam de maneira única dentro da comunidade LGBT,
observando um recorte de raça. Então, na verdade, eu acho que o que eu quis dizer um pouco com essa pergunta é quais são as especificidades, assim, quando a gente observa essa comunidade ainda colocando esse recorte? Acho que uma coisa só importante para a gente sempre pensar é que não dá para a gente também criar, né? E aí a sua pergunta ajuda também a responder isso, de que não dá para a gente criar aquele estereótipo. O que que é o estereótipo? A gente criar uma ideia pré-conceituosa do que a gente acha que é ser uma pessoa LGBT, por exemplo. Então, eu vejo muitas mulheres heterossexuais dizendo assim: ai, quem me dera ser lésbica, porque aí pelo menos eu não ia sofrer violência. Ai, quem me dera ser lésbica, porque namorar mulher deve ser tão mais fácil. Gente, toda relação tem as suas dificuldades, as suas questões, independente de ser uma relação. Obviamente que uma relação heterossexual tem aí as suas questões justamente por uma questão do machismo, das masculinidades, né? Não estou querendo comparar uma relação heterossexual com uma relação homossexual, uma relação entre lésbicas ou entre gays ou entre pessoas bi, lésbica, bi, gay, né? Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que as relações afetivas de pessoas LGBTs são relações, e são relações humanas, e muitas vezes tem questões parecidas também com relação hétero, né? Existem violências também que acontecem dentro do relacionamento lésbico, dentro de um relacionamento gay, dentro de um relacionamento transcentrado, né? Então existe também essas violências, mas também é importante a gente pensar que o que diferencia aí bastante, é o tipo de acolhimento que se vai receber quando você, por exemplo, vai fazer uma denúncia de uma violência doméstica que você, sendo mulher, sofreu vinda de uma outra mulher. O que diferencia também, muitas vezes, ai, tá vendo, ó, ficou namorando mulher, agora tá aí sofrendo violência, devia ter ficado com o homem mesmo, devia ter namorado o homem mesmo. Então, o que diferencia, muitas vezes, é o que a gente tem, enquanto pessoas LGBTs, de peculiaridades, não é nem peculiaridade, mas de especificidade nossa, a gente tem de especificidade, por exemplo, a permissão social de viver o nosso afeto, de andar de mão dada na rua, de tomar um sorvete no banco da praça no domingo, de dizer eu te amo na praça de alimentação, que foi o exemplo que eu trouxe lá da adolescência, né? Então, tem essa peculiaridade também, essa especificidade, né? Estou com peculiaridade na cabeça, essa especificidade de que pessoas LGBTs ainda lutam pelo básico, que é segurar a mão da pessoa que você ama na rua, sem ouvir um xingamento ou sem ter medo de viver aquele afeto. Então, nós temos essas questões, né, dentro da população LGBT, e também a erotização dos relacionamentos entre mulheres, que muitas vezes acontece. Duas mulheres juntas, abraçadas, né? Só esperando um ônibus no ponto, abraçadas, passa alguém e fala, eu quero participar. Isso dá medo, isso a gente não sabe se essa pessoa vai agredir ou não, vai violentar ou não, né? Ou dois homens abraçados na rua e alguém passa e joga uma lata ou joga alguma coisa, um desce do carro e vai bater nesses homens ou nesses meninos. Então, existem aí as especificidades da população LGBT que a gente precisa cuidar também. Então, consigo pensar nessas, né? Da luta pelo básico no que diz respeito à demonstração de afeto. Tem uma pergunta aqui da Nawali. Você atende muitos casos em que tem que lidar com questões de interseccionalidade da comunidade LGBT com a raça? Como você vê essas pautas se influenciando uma a outra? Eita, vamos lá então. Bom, eu sou uma pessoa de periferia LGBT, eu sou cisgênero, né? Mas sou uma pessoa periférica, LGBT, negra e moro numa região periférica. Então, além de ser de uma região periférica, moro numa região periférica e atendo numa região periférica. Então, acaba sempre chegando para mim, para atendimento, muitas pessoas LGBTs, né? Não só para atendimento, mas para atividades também, faço mais atividades do que atendimentos individuais, né? Atividades coletivas. Acaba sempre chegando uma pessoa preta, uma pessoa parda, uma pessoa indígena, né? Amarela eu não atendo tanto, mas pessoas brancas são minoria, por exemplo, no atendimento que eu faço, são minoria as pessoas brancas, né?
as pessoas LGBTs brancas. As pessoas hétero, eu atendo héteros também, né? Mas não são brancos. Então, a interseccionalidade, raça, classe, gênero, identidade e orientação afetiva e sexual tá sempre, né? Para mim é pressuposto de trabalho. Interseccionalidade é o chão que eu piso. Eu olho para o mundo pela lente da interseccionalidade. Então, a interseccionalidade em todas as relações, em todos os atendimentos, em todos os trabalhos que eu vou fazer, sempre tem um olhar interseccional. Um olhar interseccional, antirracista, antimachista, antipatriarcal e anticapitalista também. Então, vou caminhando por esses lugares. Aí eu queria só que lá tinha uma questão aqui que eu achei interessantíssima de Renan, que eu queria falar um pouquinho sobre ela. Tudo bem? Eu falar sobre essa questão rapidinho? Eu não sei se a gente ainda tem tempinho e tal, mas é que... Vai rolar? Então tá bom. Renan disse assim: Elânia, é saudável eu suspeitar que um amigo ou amiga é gay ou bi e incentivar a explorar a sexualidade? Renan, vou dizer um negócio pra você. Não sei, né? Vou dizer não sei, mas vou dizer cuidado. Por quê? Porque quando a gente diz assim, incentivar um amigo a explorar a sexualidade, o que é isso, né? O que é incentivar o amigo a explorar a sexualidade? Porque às vezes a gente acaba violentando alguém achando que a gente está acolhendo, né? Então, por exemplo, minha amiga, eu suspeito que meu amigo seja gay. Por quê? Aí a gente fala, porque ele gosta de Beyoncé. Porque ele fala que um cara é bonito. Tá, tudo bem, ele pode ser gay, mas ele também pode ser hétero. Um hétero que gosta de Beyoncé e que acha os caras bonitos, tá tudo bem, né? Mas vamos supor que ele realmente seja uma pessoa gay ou bi. O tempo da pessoa não funciona do mesmo jeito que o tempo do relógio. E às vezes, acelerar o tempo da pessoa para que entre num tempo cronológico pode fazer com que a pessoa tropece. Eu não sei se você já viveu isso, Renan, essa coisa de assim, você tá num morro, já me aconteceu quando eu era criança, faz muito tempo. Tá descendo um morro, e aí você tá descendo, e o morro é tão íngreme, né, tão empinadinho, que você tá descendo, suas pernas parece que você não manda mais nas suas pernas, você começa a tropeçar e cai e sai rolando no morro, né? Então, isso é como se, vamos fazer uma metáfora de acelerar o tempo da pessoa, né? Incentivar a pessoa a explorar a sexualidade pode ser empurrar ela de um morro que ela não está preparada para descer ainda, que ela não está preparada. Acho que a gente vive, cada pessoa sabe de sua própria história, e em alguns momentos a gente às vezes nem sabe da nossa própria história, né? Mas cada pessoa vai ter um tempo para entender a sua própria identidade, a sua própria orientação afetivo-sexual, e aí a gente não pode acelerar esse processo. Então o que eu faço? Você fica perto só, é o que dá pra gente fazer. A gente fica perto, porque se a pessoa decide escalar esse muro, ou descer esse morro, né, pensando nessa metáfora, e ela vai bem devagarzinho, se ela escorregar, eu dou a mão para ela, eu digo, olha, eu tô aqui, né? Tem o Toy Story, amigo, estou aqui, né? É um pouco disso. Então, a gente ficar do lado, a gente querer estar perto do nosso amigo para que ele, no tempo dele, decida o que vai fazer com a própria vida, né? E a gente só fica ali, só cuidando, só dando carinho. E aí quero aproveitar para mandar um beijo para Camila também. Camila, um beijo, adoro você. Camila mandou, como eu amo te ouvir, Elânia. Como eu amo te ouvir também, Camila. Saudades. E acho que do Renan foi essa questão, assim. Renan, me diga também se te contemplou, né? Mas é isso. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você sabe responder, Alzira. Quantas crianças, adolescentes estão com ela nesse momento? A gente ficou nessa curiosidade. Alzira, quantas crianças e adolescentes tem aí contigo? Não sei se estão crianças e adolescentes, ou só adolescentes, ou só crianças. Obrigada, Renan. Renan disse que rolou para ele. Maravilha, arrasou, muito bom. Alzira, você conseguir aí, conta pra gente quantas adolescentes tem. Aí ela tá dizendo que a Gabriele, aí enquanto ela responde, porque eu acho que a Alzira vai responder, a Alzira tá dizendo, né, que a Gabriele quer saber como contar para a família
sobre opção sexual. E aí eu vou fazer duas observações sobre a pergunta, Gabriele. Beijo, Gabriele. Primeira observação, Gabriele, né? Quando a gente fala, por exemplo, 7 adolescentes. Obrigada, Alzira. Obrigada, Alzira. Um beijo especial para esses adolescentes. Espero que está sendo interessante para vocês. Que massa, que massa. Ai, gente, que legal. A Gabriele, então, né? A primeira observação, Gabriele, a gente vai trocar, né, a palavra opção por orientação. Aí a gente vai trocar essa palavra, beleza? Porque opção é assim, é quando eu escolho quem eu quero. Eu gosto dessa pessoa e eu gosto dessa outra, ou eu não gosto dessa. E aí a orientação, né, a nossa orientação sexual. Massa. Então essa é a primeira observação. Obrigada, Gabriele, pela sua pergunta. Então, como é que a gente conta, né? Por exemplo, sou lésbica. Como que a gente conta para nossa mãe, para o nosso pai, ou para nossa família, né, para algum familiar, que a gente é uma pessoa LGBT? Bom, a primeira coisa que eu fico pensando é o quanto você se sente à vontade para iniciar essa conversa, né? Então, o quanto que eu me sinto à vontade? E com quem você se sente mais à vontade? Olha, entre o meu pai, minha mãe, minha avó e minha madrinha, eu acho que eu me sinto mais à vontade de contar primeiro para minha madrinha, né? Aí eu quero contar para minha madrinha. Beleza, então chega para sua madrinha, que é a primeira pessoa que você pensou aí, que é a pessoa mais aberta para você trocar essa ideia, e fala: madrinha, preciso te contar uma coisa. Eu gosto de meninas. Aí você pode também ver a reação da sua madrinha, se é com ela que você se sente mais à vontade de falar, e aí falar: madrinha, eu gosto de meninas, né? E aí ela vai dizer algo do tipo: tá bom, pra mim tudo bem, ou não sei, mas como que você soube disso? E aí você já identificou que ela é uma pessoa que tá te acolhendo. E você pode dizer pra ela: você me ajuda a contar pros meus pais? Ou você me ajuda a contar pra minha mãe? Você me ajuda a contar pra minha avó? Porque aí a madrinha pode também, junto com você, te fortalecer para pensar em formas de contar. Se para você é muito importante que a sua família saiba, e é muito gostoso a gente receber, né, o acolhimento das pessoas. Até porque vai chegar um momento que você vai querer namorar. E aí você vai querer que a sua família conheça a menina que você está namorando, né? Então, a minha dica é, primeiro, fale com o familiar que você sente que você terá mais abertura e mais tranquilidade. Às vezes tem adolescente que fala para mim: é o meu pai. E aí conta pro pai, aí o pai ajuda a contar pra mãe, aí o pai e a mãe ajudam a contar pra avó, que a avó é um pouco mais conservadora. E aí a gente também pode pensar que a pessoa adulta precisa de um tempinho, né? Então a gente vai dizer, e aí o adulto vai falar: olha, eu preciso de um tempinho, porque eu não tô entendendo muito bem essa situação. Aí você dá um tempinho, fala: tá bom, eu vou ficar por aqui, né? E aí, se você contar e essa pessoa adulta não for bacana, também é importante que você pense se você está sendo bem tratada depois que você contou, né, para uma pessoa adulta. Porque às vezes as pessoas que nos amam confundem amor com ser dona da nossa história, ser dona da nossa vida, né? Tem até o Mano Brown, que ele é um cantor de um grupo chamado Os Racionais, né, de um grupo chamado Racionais MCs, e o Mano Brown fez uma declaração para a filha dele no aniversário dela que eu achei lindíssima, que tem um pedaço que ele diz assim: eu te amo muito, mas eu prometo não te atrapalhar. Então, quando ele diz isso, ele está trazendo uma coisa que eu fico pensando bastante também. Às vezes a gente ama tanto alguém, tanto alguém, tanto alguém, que a gente não quer que nada aconteça com esse alguém. E aí a gente priva essa pessoa de viver qualquer coisa, de qualquer coisa acontecer com ela, né? É igual lá no Procurando Nemo, eu adoro esse filme, não sei se vocês já viram, mas no Procurando Nemo tem um momento que o pai do Nemo, com medo do que o Nemo pode sofrer, o pai do Nemo diz assim: eu prometo que nunca nada vai acontecer com você, Nemo. Né? É a primeira promessa que ele faz lá no começo do filme. Aí lá no meio do filme, a peixinha Dory, que tá junto com ele, ela fala assim: nossa, mas isso é uma coisa péssima para você prometer para alguém. Porque se nunca nada acontecer com o Nemo, nunca nada vai acontecer com o Nemo. Não é legal para ele, né? Não é legal nada acontecer na vida da gente. A vida da gente é cheia de acontecimento. Não tem como a gente prometer que nada vai acontecer. Então, de acordo com a Dory, de Procurando Nemo, e de Mano Brown, dos Racionais MC, amar demais vem com a responsabilidade de não atrapalhar também, né?
Acho que é importante a gente saber disso. Nossa família, às vezes, no desejo de cuidar da gente, acaba atrapalhando o nosso cuidado. E aí a gente precisa pedir que um outro adulto vire para nossa família e diga: ou você está sendo a mais, você precisa cuidar melhor dessas crianças, você precisa cuidar melhor dessa adolescente. Às vezes esse adulto é o conselho tutelar. E às vezes esse adulto é a educadora do serviço de acolhimento, às vezes esse adulto é a nossa madrinha, às vezes esse adulto é a nossa avó, mas a gente pode contar com outro adulto quando a nossa família também nos agredir, mesmo que seja no desejo de cuidar da gente, né? É isso. Obrigada, Elânia. E mais uma vez, obrigada de verdade por essa troca, por essa parceria. A gente ficou muito feliz de te encontrar, assim, que você aceitou participar. Seu trabalho com o Espaço Público, a gente ficou muito babando, assim, quando a gente viu. É um trabalho muito lindo. Espero que a gente consiga fazer outras parcerias ainda, continuar. Esse projeto, Eu Tenho Medo da Chuva, é um projeto muito especial para a gente. A gente que a gente tem no coração, assim. Esperamos, assim, poder continuar, fazer uma continuação, um, dois. Não sabemos ainda, mas muito bom, assim, muito bom te ouvir. E agradecemos, assim, eu agradeço em nome do Grupo de Pesquisa Entre Atlânticas. Eu vou, então, se você quiser falar alguma coisa, eu vou começar a finalizar a nossa live. Eu quero só agradecer a vocês pelo convite, né? Agradecer muito, muito mesmo, gente. Estou reestreando nas lives, agradeço muito, estou muito feliz. Foi muito massa, eu estava muito com medo, apreensiva, mas foi muito gostoso. E quero deixar um beijo para todo mundo que ficou aí até agora com a gente. E aí um carinho muito, muito, muito especial pelo pessoal do SAICA, da Capela do Socorro, que está aí com a Alzira. Alzira, você foi incrível. Que bom que vocês 8, né? 7 adolescentes e Alzira, que bom que vocês 8 vieram, que bom que todo mundo veio aqui. E obrigada pelas perguntas. E a gente do Puberê segue à disposição para todo mundo que quiser trocar uma ideia, manda mensagem para a gente vai conversando, a gente vai trocando. E quem quiser conhecer o Espaço Puberê, a gente está bem pertinho do Terminal Grajaú. E aí manda mensagem no nosso direct que a gente passa o endereço para vocês visitarem, a gente combinar direitinho, até para tomar um cafezinho, um suquinho lá com a gente e conhecer o nosso espaço. Obrigada, Camila, também por você ter vindo. E obrigada, Ana, pela mediação e pelo cuidado aí na nossa conversa de hoje. Obrigada. Eu queria agradecer todo mundo que veio, que ficou. Agradecimento especial para a Alzíria, com os adolescentes que estão ouvindo a gente. A gente ficou muito feliz que tem a presença de vocês aqui. Eu vou fazer uma fala final. Esse projeto ele é realizado com apoio do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e o Programa de Ação Cultural, PROAC, em parceria com a Secretaria de Ação Cultural e Turismo de Caieiras, Faculdade de Caieiras, FMC, Conselho Municipal da Diversidade Sexual e Secretaria Adjunta da Cultura e Turismo da Prefeitura de Franco da Rocha, ETEC de Francisco Morato, Centro Paula Souza, Espaço Play, Escola Estadual Doutor Olírio D'Ártora, Escola Estadual Pedro Paula Guiar, e com apoio da Embaúba Filmes e da Paris Filmes. É isso, gente. Muito obrigada e espero que a gente volte a se ver em breve. Tchau, gente. Um beijo.